Graças a Deus, graças ao nosso Deus, que nós estamos aqui, né, mais uma vez, e a paz do Senhor a todos que vão curtir esse vídeo, e já dizendo para você, compartilhe, tá? Preste bem atenção nesse vídeo, que ele pode ajudar muito, tá bom? Nós vamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos dirigir, nos orientar, né? Graças a Deus por isso, que nós temos dado ouvido ao Espírito Santo. Nós vamos falar nesse dia aqui. Antes eu quero dizer que, mais uma vez, que aqui no YouTube, Missionário Sebastião Martins, tá? Você encontra aí as mensagens. E no Facebook é Sebastião Martins, tá bom? Então, nós vamos iniciar, e eu quero dizer para você uma coisa, e muito importante. Para defender a igreja não é passar a mão na cabeça dos outros, tá certo? Não é ficar passando a mão, adulando homens, mulheres, não é isso. Ajudar a igreja, defender a igreja, ajudar a igreja na prosperidade da igreja, é mostrar os erros. É exortar, mostrando os erros, aonde está e aonde não está. Porque ninguém é contra, eu não sou contra a igreja, de maneira alguma, antes do contrário. O que eu quero ver é a igreja prosperar, é isso que eu quero ver. Mas nunca se chega lá sem exortação, não tem como, tá certo? Eu quero dizer para você, nós vamos falar, eu assisti um vídeo essa semana. Esse vídeo está nesse canal também, né? E nós vamos falar sobre isso. Mas antes, porém, o nosso companheiro aqui, o nosso ajudador, né? Que não falha, que está sempre aqui com nós. Nós é a dupla, né? Romanos capítulo 3, verso 1 e 2. Né? Ele vai ler, você preste bem atenção. Depois aí na sua casa você reflete de novo. É perigoso isso aí, tropeçar nisso aí. A submissão à autoridade. Romanos 13, 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Está vendo aí? A palavra de Deus condena aqueles que resistem às governanças, o presidente, os governos de Estado, os ministros, né? Que a Bíblia diz que nós temos que respeitar eles, temos que obedecer. Porque quem resiste às autoridades, por exemplo, do nosso país, está resistindo a Deus. Porque aí disse também, você pode meditar, que todas elas são enviadas por Deus ou constituídas por Deus. Preste bem atenção nesse versículo, você vai ver, né? Você pode ler aí na sua casa, examine, porque elas são de Deus. Nós vimos nesse dia, nessa semana, um determinado pastor, né? Pastor Anderson Silva, né? Eu não quero criticar ele, não, de maneira alguma, mas somente dizer que ele foi infeliz na palavra dele, bastante infeliz, né? Porque ele peitou na palavra de Deus, e ele fez um trabalho ali, no seu vídeo, eu ia até pegar ele para passar um pedacinho aqui, que eu assisti os 30 segundos só, fiquei satisfeito. Porque nos 30 segundos foram uns 3 erros, assim, um atrás do outro, né? Contra a palavra de Deus. Eu não tenho nada dele criticar alguém, dele fazer a idealização dele. Não tem nada com isso. Eu só quero citar isso aí para ajudar outras pessoas, tá certo? Que pode cair na mesma. Isso aí, meu amigo, é muito difícil de se recuperar quando entra num buraco desse, tá bom? Porque ele incitou as pessoas a amaldiçoar os outros, tá certo? Né? Presidente da República, inclusive ele citou o nome do Lula, ele citou
os ministros do STF, lá, as ministranças, que são colocados por Deus. Você viu aí? Eles são colocados por Deus. Ele fez o papel, eu tenho até dó dele. Ele fez o papel, portanto que se ele depender de mim, da minha ajuda, da minha oração, eu estou pronto para ajudar ele. Porque eu na igreja, eu estou para ajudar a igreja e não para derrotar a igreja. Eu estou para ajudar os pastores, a igreja, só que tem uma coisa, não é ajudar como passa a mão. Não, não é nada disso. É falar aquilo que está errado. É exortar, é isso. Está entendendo? Não é somente passar a mão na cabeça de ninguém. Então eu vi muito claro nesse homem aí, Anderson Silva, né? Coitado, eu tenho dó dele. Pelo que ele programou, ele ensinou as pessoas. O retrato mais perfeito que eu já vi de imitadores de Balaão foi ele. Eu nunca tinha visto outro, né? Mas ele imitou Balaão muito bem, muito bem. Balaão, em Números capítulo 22, né? Verso também 22 fica mais fácil. Lá fala quando a ira do Senhor se acendeu contra Balaão. Você pode ler o capítulo 22 todo, você vai ver que Balaão foi incitado, né? Foi chamado por Balaque. Balaque, rei dos Moabitas, ele foi chamado, né? Para Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus, aquele povo que vinha do Egito, que era o povo de Deus. Pense bem, amaldiçoar o povo que Deus abençoou, ainda que Deus transformou a maldição de Balaão em bênção para o povo dele. Deus transformou a maldição em bênção, né? Porque era o povo de Deus. Balaque mandou o mensageiro falar com Balaão para vir amaldiçoar o povo. E Balaão falou, fique comigo essa noite, porque eu vou orar ao meu Deus. E orou e Deus falou com ele, não vai com esse povo. E aquele povo, ele levantou cedo, despachou aquele povo e foi embora. Mas Balaque mandou outros maiorais, né? Com mais dinheiro na mão, né? Mais din-din na mão, né? E eles vieram outra vez. E Balaão falou, vou orar a Deus outra vez, vocês ficam aqui essa noite, eu vou orar a Deus de novo. Ora, se Deus já tinha dito que não fosse, e quando ele orou, Deus falou, vai, mas faz só o que eu te mandar. E ele foi e tentou amaldiçoar aquele povo de Deus, né? Mas não conseguiu, porque Deus não permitiu. Mas ele incitou a Balaque, aquele povo de Balaque ali, a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. E a Bíblia condena Balaão de ponta a ponta, né? Fala da doutrina de Balaão. Ele insinuou Balaque, ele incitou Balaque a colocar tropeço diante dos filhos de Israel, que era o povo de Deus, né? E nós voltando para os nossos dias, nós vemos a mesma passagem que aconteceu com esse pastor, né? As governanças são instituídas por Deus. Coitado dele, né? Peitou na palavra de Deus. Eu não quero dizer, ele fala para lá o que ele quiser. O que eu quero fazer é ajudar e não criticar, não derrubar ninguém. Eu não estou aqui para isso, não. Eu tenho um ministério diante de Deus que é ajudar as pessoas, os necessitados. Primeiro, né, a primeira coisa que ele fez, ele se levantou ensinando, né, as pessoas a amaldiçoar o Lula, amaldiçoar os ministros, né, que são colocados por Deus. Fez o mesmo trabalho de Balaão, não deu diferença, né? Aquilo que Deus colocou, ele incitou o povo a amaldiçoar. Imagina que doideira, né? Coitado, entrou na porta errada, né? E em seguida, ele fez outra coisa. Ele disse que Paulo amaldiçoou Elimas. Em Atos capítulo 13 fala sobre isso, né? Mas só que tem uma coisa, para amaldiçoar alguém, precisa que algo aconteça. Precisa que algo aconteça de lá para cá. Não é assim de qualquer maneira. Paulo amaldiçoou aquele homem,
né? E a maldição existe. A mão que abençoa é a mesma que amaldiçoa. Ela é bíblica. O homem de Deus se amaldiçoa uma pessoa, se houver motivo. Porque a Bíblia diz, em Provérbio, não está na minha cabeça agora o versículo, que diz que a maldição sem causa não vem. Não virá, né? Então, tem que haver um motivo de lá para cá, para que a maldição vá daqui para lá. Está entendendo? Se não houver motivo, e esse motivo tem que ser um motivo que o homem não dá conta de resolver ele. Entenda isso aí. Tem motivo que o homem não dá, e ele pode agir segundo Deus, se ele é um homem de Deus. Agora, não mistura homem de Deus com pastor dos nossos dias. Tem pastor que está agindo segundo Deus? Tem uns poucos, mas tem, né? Vamos fazer separação entre pastor e pastor. Vamos fazer separação. Vamos fazer separação entre pastor que serve a Deus e pastor que serve o mundo. Entre pastor que serve a Deus e pastor avarento. Vamos fazer separação. Tudo é pastor. Eu estou dizendo isso aqui, irmão, porque se colocar uma ovelha dentro do chiqueiro de porco, ela vai lamear também. Então o povo olha, quando vê uma falha dessa, olha e fala os pastores. Assim também como os políticos. Um montinho de deputado lá comete erros, os deputados tudo pagam o preço. O povo diz, não, os deputados são isso, são aquilo outro, os pastores são isso, são aquilo outro. Não é desse jeito. No meio do bom tem o ruim, no meio do ruim tem o bom, né? Então, o que nós fazemos é não passar a mão na cabeça de ninguém. Não. Ele errou no versículo bíblico, ele disse que Paulo amaldiçoou Elimas por 3 dias. Não é assim. Ele amaldiçoou por tempo indeterminado. Nós temos aqui um monte de Bíblia, todas falam a mesma coisa, né? Por tempo indeterminado. Porque a maldição existe. Ela existe. Isso aí, não se preocupe, não. Ah, mas Jesus não amaldiçoou ninguém. Eu vi um repórter não, desculpe, né? Não é repórter. É uma pessoa que faz vídeo, né? Muitas vezes defamando das pessoas. E eu vi ele falando que Jesus não fez isso. Olha, tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia que você vai achar Jesus fazendo coisa semelhante. Dizendo os fariseus, escribas, vocês são filho do diabo, filho do capeta. Falou para eles, vocês são filho dele. Não amaldiçoou, Não, tem que ler Bíblia, tem que ler Bíblia. Para falar sobre a Bíblia, tem que ler Bíblia, senão se embaraça. Você vê esse homem aqui, né? Deu um embaraço muito feio. Eu assisti o tom de voz dele, muito esquisito, né? Não é um tom de voz de crente, infelizmente, não. Mas ele tem o título de pastor. Porque o nosso objetivo é ajudar a obra, é defender a obra. E um caos desse aí derruba muito, né? Pastores amaldiçoando o presidente da República, os ministros, né? Isso aí cresce, né? Isso aí cresce que você nunca pensa quanto cresce isso aí. Ele está no canal do YouTube, tá? Se você quiser assistir, eu não peguei para colocar aqui, porque eu não estou aqui para defamar de ninguém. Não, estou aqui para ajudar, né? A outra coisa que eu quero mostrar para você é porque se é cego e não vê, tudo bem, tudo bem. Você viu o ministro Bolsonaro, 4 anos, viu, não viu? Você está vendo o Lula agora, está com 6 meses, você viu? Você lembra que lá em janeiro, a gente pagava R$13 em 250 gramas de café. Hoje eu estou pagando 9. Eu pagava R$30, 32 num frango de 2 quilos. Hoje eu estou pagando 16. Então, você vê tudo isso, né? Essa degradação. Óleo. Hoje tem óleo aqui na minha cidade de R$4,80. Eu comprei ontem. Veja bem. E aí, você vai amaldiçoar um homem desse, que está ajudando o país, ajudando os pobres, você vai amaldiçoar ele? Eu não sou petista, não. Quem pensar isso está enganado. Eu sou crente, servo de Deus e sou espiritual e converso de política espiritual.
Eu não tenho nada com PT, não tenho nada com bolsonarista, não. Mas com o erro eu tenho. Eu tenho um compromisso. O meu compromisso não é defender só a igreja, é defender o país também. Isso é o dever do pastor, é o dever do missionário. Defender a sua pátria. Não é destruir a pátria. Não. Como se vê nos nossos dias passados aí. Não é isso. Quem destrói a pátria é contra a pátria. Né? Não é isso. O nosso dever é defender o país, defender os pobres, defender a igreja, defender os pastores que trabalham certo, é ajudar as pessoas, não é derrubar. Não é derrubar, de maneira alguma. A outra coisa importante, né, que a gente vê, que está acontecendo no nosso país, são muitas coisas que estão acontecendo de bom para nós. Então, se é bom, vamos acatar. Se é ruim, vamos deixar para lá. Hoje está bom, amanhã pode dar ruim. Né? Vamos falar também, olha, o trem agora arruinou. Né? Porque eu tenho uma palestra, irmão, muito importante. Se o Brasil desse ouvido, seria bom. Sabe o quê? Eu não voto no homem. Esse pleito agora, eu não votei o último turno para não ser culpado. Porque a minha família era tudo contra eu. Só tinha um a meu favor, né? Não, era tudo contra. Então eu não votei para não dar o pé a torcer, né? Mas eu quero dizer para você que eu não tenho esse negócio de partido. Eu não voto no homem. Não, eu não voto no homem. Eu voto no governo do homem. Queria que o país todo fosse assim. Não importa se ele é crente, se ele é católico, se ele é macumbeiro, se ele é gay, se ele é ladrão. Para mim não importa. Eu não vou viver com ele. Importa é se ele tem governo para governar. Eu voto no governo e não no homem. Eu sou eleitor, eu não sou torcedor. Tá certo? Então, esse é o meu alvo. Eu ainda vou votar mais uma política aí. 2, vou votar a primeira e a segunda agora. Eu vou votar porque é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Tá bom? Sobre a minha idade, eu já não preciso votar mais. Né? Mas eu vou votar, porque a minha idade é avançada, ela foi adiantada, eu já fiz 71 anos, e eu vou fazer agora no dia 27, 69, tá entendendo? Ela foi adiantada 2 anos, e a gente nunca mudou isso, né? Teve parte que foi boa e teve parte que foi ruim, então deixa aí, né? O que vale é o 71 lá, mas eu completo agora no dia 27, agora próximo de junho, 69 anos, 69, tá certo? E graças a Deus, Deus tem me abençoado muito assim, muita saúde, muita tranquilidade, graças a Deus, Deus tem feito algo maravilhoso por mim, tá certo? Então você que vai assistir esse vídeo, que vai curtir esse vídeo, compartilha, e aprendam, né, que a maldição, para ela ir para lá, tem que haver motivo lá que o homem não dá conta de resolver. Como o problema de Elimas, como o problema de Eliseu, né? Lá quando o exército da Síria cercou ele, determinou uma cegueira para o exército da Síria, ficou tudo cego, ficou todo mundo cego, né? Determinou lá uma maldição para aqueles 40 jovens lá, né? Que perseguiu ele, dizendo, calvo, chamando ele de calvo, carecas, calvo, sobe calvo. Ele virou para trás e amaldiçoou ele. Saiu 2 ursos do mato e estrangulou, eles matou tudo. Não comeu não, só matou. Né? Então, a maldição existe, tem que ter cuidado. Mas tem que haver motivo. Entendeu? Sem motivo ela não vai não. Aí vira Balaão mesmo, não tem jeito. Compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?